eu acho que vai... Acho não, tenho certeza que vai ser uma das edições mais icônicas do nosso programa. Também acho. Nossa. Vamos lá? né? Vamos. Pode? 3, Ali, né? 2, 1. Gravando. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá, Pode. um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. Ô mãe, tem alguns temas que a gente traz aqui que a nossa diferença de geração acaba não ficando tão marcada, porque a gente já conversa muito e a gente se dá muito bem, né? A gente tem. Você é uma mulher moderna, com uma cabeça à frente do seu tempo, né, mãe? Nossa, gente. Mas- Taca esse elogio aí. Mas tem coisas que a diferença de idade deixa marcado, não por causa da gente, mas por conta do mundo mesmo, né? Que é outro do que era há 25 anos atrás ou há 30 anos atrás. Ah, sim. E eu acho que o tema de hoje é um desses casos que, independente da sua cabeça ou não, era tratado de uma forma completamente diferente na sua época. Daí que eu te pergunto, você lembra a primeira vez que alguém mencionou que uma pessoa era gay? E vamos lembrar aí que a gente Então. tá falando década de 70, 80, né? Você É. adolescente. Então, eu não lembro muito desse termo. Eu acho que a mamãe também nunca teve esse tipo de preconceito, nem mamãe, nem papai. Então, eles passavam de uma forma muito natural para mim, né? Tanto é que você vê, tô aqui agora lembrando, quando eu tinha 7, 8 anos, o fator que me motivou para querer ser artista, para querer ser atriz, foi porque eu estava num show do Ney Matogrosso, ninguém Sim. mais, ninguém menos do que o Ney Matogrosso, que mamãe amava, que levou a gente, que quando eu vi aquele espetáculo do Ney que acontecia numa lona de circo e tal, e eu perguntei para mamãe, mãe, o que que ele é, o que que ele faz? E a mamãe veio e me disse, ele é um artista, ele é um artista completo, ele é mais que um só cantor e tal. Em nenhum momento veio para mim, ele é gay. Em nenhum Sim. momento isso era destacado para mim. Estou aqui lembrando que foi muito saudável na minha cabeça. Mas porque... você lembra dos termos que eram usados para se referir? Ah, sim. Aí eu lembro de termos de outras pessoas falando. Ele é bicha, né? Viadinho. Termos muito errados e chulos que eram utilizados. Mas é bem positivo que eu parando para pensar, tanto papai quanto mamãe, era tudo muito ok. Uma boa lembrança a minha. Sim. E você? Você lembra das primeiras vezes assim que você ouviu sobre a sexualidade de uma pessoa? Então, eu não tenho essa coisa marcada na minha mente também, até porque se para você foi algo natural, para mim mais ainda, até porque é isso, eu tinha pais do meio, e eu acho que o nosso meio é um meio que acaba... Sempre teve uma aceitação, eu acho que acaba dando uma liberdade maior, um espaço assim, né? Um maior. espaço Eu maior. acho que isso também influenciou para mim. Como eu já queria desde pequena, era sempre nesse meio, nunca teve um lugar de diferente para mim. Então eu acho que me deu acabou sendo muito natural, mas eu não sei, eu acho que talvez comprou, né? Tenha sido o primeiro lugar onde eu tenha... Exatamente o que eu lembro. Que eu tenha visto, porque você e eu são amigos desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Então eu lembro muito do Pro lá em casa, com a gente na piscina, comigo na piscina, tá? A gente conversando. Ai, que época boa! Ai, que saudade! Que ele tinha tempo pra gente. Que a gente tinha mais tempo. E eu lembro que você perguntou pra mim, mãe, tio Pro é gay? E eu lembro que eu tinha lido o tal livro que foi tão importante pra mim, que eu não lembro o nome do livro, mas a experiência que o livro me trouxe foi: toda vez que você tiver seu filho, a criança, crescendo, e ela fizer uma pergunta, volta com uma pergunta para ela, porque ela vai ter diferentes entendimentos nas diferentes fases da vida dela. E você era muito pequenininha, quando você me perguntou, aí eu perguntei para você, o que você acha que é ser gay?
E aí você falou pra mim, eu acho que é uma pessoa assim, muito alegre, que nem ele, tá sempre muito alegre, pra cima, divertido, engraçado. Eu falei, então é isso aí. Então posso te dizer que tio Pro é gay. Era a medida que você precisava naquela época para você entender o que seria, né? Então eu lembro muito desse momento, assim. Agora, quantos equívocos, quantos absurdos não foram ditos ao longo aí da vida ao mesmo tempo, né? Eu acho que, enfim, evoluímos, né? Como tudo estamos evoluindo numa evolução, né? Passinho de formiga, mas fato é que a sexualidade de uma pessoa só diz respeito a ela mesma e mais ninguém, né? Então, por que incomoda tanto João gostar mais de João do que de Maria, né? Aquela história. Mas como um grupo enorme de pessoas que meio que tenta impedir a liberdade sexual dos outros, esse coletivo se organizou ao longo dos anos num movimento que batalha não só para se sentir representado, mas também protegido. Porque acho que quando juntos somos mais fortes. Eu acho que eles mostram isso muito bem. É um grupo muito unido. E a sigla desse movimento hoje, em maio de 2025, enquanto a gente está aqui gravando, é LGBTQIAPN+. E nós, mulheres, cis, héteros, vamos ter a honra de receber uma convidada super importante que integra essa sigla e muito mais do que isso, né? Sim. Então vem pra cá a deputada federal pioneira por ocupar cargos públicos sendo mulher trans, que já esteve entre as mulheres mais importantes do mundo em listas internacionais e que também é uma ícone fashion, Erika Hilton! Não, mas deu tudo certo. Deu! Mais do que certo. Na correria deu, sempre dá. Tudo maravilhoso, né? Que honra você Honra aqui. minha. Que Obrigada honra pelo você convite. aqui. Muito feliz. A gente ficou muito emocionada mesmo quando você topou. E como é que é, assim, ser esse símbolo político tão importante e também não ser só isso? Sei lá, eu tô aprendendo, eu tô entendendo como é. Primeiro porque eu sempre tive uma noção e uma ideia de que a imagem do político, a imagem político que se constrói desse lugar é algo ainda muito negativo, muito ruim. E eu não gostaria de ser atrelada imediatamente ao estereótipo ou à imagem de um político tradicional. Até porque eu não sou uma política tradicional, a minha trajetória de vida não é de um político tradicional. Então eu pensei, como é que eu posso fazer coisas que eu acredito para transformar realidades, para mudar o mundo, para levar questionamentos, mas sem me adequar àquele script cafona, ou ruim muitas vezes, né? Porque as piadas, os estereótipos sobre políticos é corrupção, mentira, roubalheira, lá, 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 lá. E eu pensava, poxa, dá para ser talvez uma política diferente e fazer com que as pessoas olhassem mais para a política, porque apesar de a política ser esse universo muito distante da vida real das pessoas, ela pauta tudo. Está inserida em tudo no nosso dia a dia. Então as pessoas precisavam olhar um pouco para isso. E foi, acho que, quebrando um pouco disso que eu fui me tornando alguém que faz debates muito sérios e muito responsáveis, mas que também consegue permear o universo do pop, das revistas, da moda, com a juventude. E eu acho que isso faz parte de uma estratégia mesmo. Uma estratégia de captar atenção. Ninguém quer discurso chato, ninguém quer falar de coisas rebruscadas. As pessoas querem leveza, beleza, alegria. E por que não unir esse desejo das pessoas com pautas que tenham a ver com a vida dela, os direitos dela, o futuro dela, a dignidade delas. Então, meio que eu faço esse movimento. Mas tudo é um grande experimento. A gente vai experimentando, vai dando certo, a gente vai continuando. E que tá funcionando. Que a gente retroage, assim é a vida. Que é uma geração que não queria saber de política e que você tá aí conseguindo resgatar. E pra gente poder falar com orgulho, né? Eu sou política, porque tinha isso, né? Tem esse estigma negativo. E quase o entretenimento mesmo ali, que se usa também do entretenimento como uma forma de educar, né? Então a gente fala muito das novelas, assim, como uma forma de estar ali na TV aberta para um grande público e tá trazendo educação. A gente viu recentemente
que saiu, que é a personagem da Ingrid. Uhum. A Fa- coisa da pensão alimentícia. Olha que né? incrível, o aumento sabe? de buscas, De procura. né, para pensão alimentícia. Eu acho que é isso, exatamente isso, né? Tratar tema sério de uma maneira um pouco mais lúdica, digamos assim, né? Você não precisa ser chata, entediante para falar de pensão, para falar de direito das mulheres, para falar, sei lá, são tantas pautas que a gente toca no dia a dia da Nossa. política que poderíamos falar uma infinidade. Mas precisa falar isso de uma maneira ruim, com uma linguagem ruim, dentro de uma estética linguagem ruim, difícil, que não distante, entenda. rebuscada. É. E uma estética também que cinza, já foi. antiquada, pensada por quem sempre pensou a política. Porque a gente precisa pensar, a política não foi feita para corpos iguais ao meu, né? Eu sou a primeira mulher trans negra a ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, fui a primeira a ocupar um cargo na Câmara de Vereadores. Então, assim, sempre sendo pioneira, né, em espaços de disputas por um lugar que sempre foi pensado para homens, brancos, Total. netos, Sim. filhos, sobrinhos de políticos que herdavam aquele lugar. Então eu fico pensando, para que continuar essa herança? Por que não colocar um pouco mais de feminilidade, um pouco mais de close, um pouco mais de diversidade nesse universo que é cinza e que odeia a nossa presença, né? Porque fazer a política da maneira como eu faço hoje me leva a uma vivência, a um lugar muito ruim. Eu sou muito exposta, eu sou Sim. muito atacada, eu imagino. sou muito criticada, eu sou muito ameaçada, né? Então é um cenário que também quando você ousa se colocar para dizer, não, eu não quero fazer desse jeito, eu quero debater outras coisas, eu quero que isso daqui sirva para um outro lugar. Você também é combatida a todo instante, Sim. né? De gente de fora, de gente de dentro. É uma grande loucura. Ô, Érica, a gente vê muito você como deputada com essa oratória maravilhosa, mas o que você, Érica, pessoa física, gosta de falar sobre? O que eu gosto de falar sobre? Eu gosto de falar sobre moda, eu gosto de falar sobre cabelo, eu gosto de falar de maquiagem, eu gosto de falar de divas pop. Eu amo signo, eu Olha, adoro. gente, qual é o seu também. signo? Sagitário, óbvio. Ah, meu marido de vocês. Trabalhadora viajante, Viajante, aventureira. louca, exagerada, É. gastadeira. Tudo isso, mas não é porque é o meu signo, mas eu acho que é o melhor signo, de verdade. Ah, meu ascendente, Qual é Sagitário. o seu Eu sou signo? Gêmeos. Minha mãe é Gêmeos, É? amo Gente Gêmeos. boa, Gêmeos é maravilhoso. evoluída, não é? Amo Gêmeos. Divertida, alegre, Comunicativa. fofoqueira. Gêmeos Exato, adora eu falei uma comunicativa, fofoca. vai tentar dar uma Comunicativa. Minha lua é em amenizada. Gêmeos. Ah, sua lua em Gêmeos. E você? Eu sou peixes. Aí já é mais complicado. É mais profundo. Aí já é mais difícil. Eu sou coisa mais peixe, profunda. com Vai ter ascendente uma em dramaticidade. câncer. É. Eu sou toda Você tem água. ascendente em câncer? E lua em escorpião. Calma, É. gente. Pega um Meus papel, um pêsames, né? lenço, alguma Céu, coisa. como você pêsames. vive? Peixes com… Ela Muito não vive. psiquiatra, muita Ela terapia. sente. A Ela gente sente. fala que… Exatamente. A gente brinca, ela não vive, ela sente. Exatamente. Meu Deus, nossa, difícil. É, mas tudo bem. Com uma mãe geminiana, eu vou. Nossa, vai me com uma ajudar. mãe geminiana. Uma pessoa fria, feito eu, entendeu? Mas Nossa, tudo bem. gente, peixes com câncer com uma mãe germiniana. Com o Tudo bem. Sagitário. Coitada, coitada, Pois é. coitada. Tá. Mas é porque pelo menos é uma mãe que joga. Joga Vamos, pra cima! Vamos, para de Eu tô palhaçada. certeza, amor. Ai, não sei o que. Joga pra cima, não, vira essa ai, página. Mas eu acho o peixe um dos signos mais complicados, sabia? Mas é Eu mesmo, acho né? o signo com o peixe com muita coisa. E peixe é um pouquinho manipulador também. Ai, o Vitor né? de Castro veio aqui e ele falou isso. Que eu sou ela sonsa e assumiu. manipuladora. É sonso, peixe é muito sonso. Que diz que vai levando nesse jeitinho, assim. Menina do céu, É. esse é um outro programa. É um outro programa. programa. É. Temos- Mas que vale a pena a gente se aprofundar na Vale. questão. aprofundar nesse Adorei tema. saber que Érica, pessoa física, então gosta muito de moda, de signo. Moda A enfim. gente vê. É, A gente exatamente. vê que tá no seu dia a dia. E um hobby, se você pudesse falar assim de um hobby que você gosta, que tipo surpreenderia a gente. Eu faço artesanato Eu com não sei, eu sou- argila do Vale de Ah, não sei eu- o quê. Costurar. Gente, Não. eu tenho zero talento manual. Zero. Eu não pinto, eu não costuro. Não dá pra eu ser não perfeita, fa- não dá pra ser bom em Como, tudo. gente? É. Não dá pra ter tudo, gente. Não dá pra ter- Proença coisas já com dizia. Mas eu acho que também é uma coisa meio sagitariana. Sagitário é muito desastrado, muito doidinho, muito pra fazer essas coisinhas que precisam de mais atenção, Paciência. calma, paciência. É. Não consigo fazer. Eu gosto de ler, meu hobby, eu gosto muito de ler, então eu leio e gosto de dormir, fazer nada. As pessoas falam, mas isso não é hobby. Não é hobby pra você.
você. É. Pra mim é Sim. total hobby. Colocar um hobby, hobby e não fazer absolutamente nada. Nada. Fecha as cortinas e fica quieta. Aí vai ali, toma um café, faz uma mesa sozinha, não precisa chamar ninguém. Eu, meu namorado, uma coisa. Eu adoro fazer, porque eu estou sempre correndo pra lá e pra cá. É, Eu tô sempre em aeroporto, eu tô sempre em estúdio, E eu tô sempre também exposta e com troca. Então deve ser um momento que você se reconecta É o e se momento recarrega, que eu não é? me conecto, me É, recarrego. a gente aí também faz faz o muito skincare, isso. ouvindo uma música. Eu amo música, eu sou ai. apaixonada por música. Eu ouço música todo o tempo que eu posso. Quando não tem música é porque eu tô triste, alguma coisa não tá certa. Aham. Sempre tem música. Sim. Então é o meu hobby, é o meu momento de descanso, de paz, de organizar. Eu adoro organizar o armário, abro todas as Ai, portas. eu gosto. também. Varre Kondo, minha mãe também. É porque você tem ascendente Bem, sagitário, é né? Mãe bom, é também. gostoso, É uma delícia, né? fica porque é você e você com as suas É, coisas. também. Aí você vai Também vendo aquele gosto. monte de coisa que você não usa mais, você Também. tira, abre espaços pra colocar novas coisas. Aí Eu flui adoro a isso. Gente, a energia. minha mãe, momento de descanso dela, ai, vou organizar meu escritório. Mãe, mas descansa. Mas eu tô Exato. descansando. Sábado passado foi isso. Eu tava Gente, exausta, doida. Muito bom. exausta, recém-recuperada de uma gripe horrível que eu tive. É, Acordei dá uma bem onda. baqueadinha, olhei pra estante, tinha muito livros desorganizados pra cima, pra baixo. Ai, eu chique, falei, uma não. desorganização chique. É, mas aí eu tinha que tirar, eu tinha que dar um jeito. Peguei cadeira, peguei pano, falei, deixa eu Amo. mexer nesses Amo, livros, sou eu. deixa eu ver o que Gente. serve, o que não serve, o que tem de monte, porque às vezes as editoras mandam 2, 3 exemplares do É, mesmo livro. é. E aí na correria você só vai enfiando. Depois você resolve o que você vai fazer. Sim. E aí fiz isso, nossa, olhei pra estante, eu me sentia Eu leve, amo também, bem. Então eu Érica, acho que isso é um minha mãe. hobby também, sabe? É. Porque todos os sim. meus hobbies têm a ver com conexão comigo mesma, É, o com te alimenta. paz, com Uhum. baixar um pouco a temperatura, não precisar fazer grandes discursos, não precisar fazer Sim. grandes debates. E adoro ver coisas idiotas na televisão. Todo mundo sempre fala: nossa, você deve ler livros maravilhosos, assistir filmes maravilhosos. Livros maravilhosos eu até leio mesmo. Sim. Agora, eu tenho preguiça de coisa muito cult pra assistir, sabe? Muito cabeçuda, que você tem que ficar. Sim. Eu gosto de ver porcaria, tranqueira. Amo uma Você novelinha não tem que mexicana. pensar, vai amo lá um programinha embarca. bobo, Um reality, sabe? assim, de- Reality eu não gosto Não? tanto, não. Reality é uma coisa que eu não tenho muita O hábito, assim, assim, é. hábito. Mas filme bobo, terror Trash. trash. Ah, Terror eu gosto. trash, é? Terror trash, assim. Jujuba Fico ali também. tranquila. adoro. Então, eu adoro, sabe? E Isso as eu pessoas gosto. acham que eu só vejo filmes muito. Muito Não, eu cult, penso muito- o tempo todo. Eu tô É, o tempo bom todo desligar tendo que. de- É. Sabe, refletir, Cansativo, é. ler, pensar, dar demanda, organizar uma equipe cheia de gente. Então tem hora que eu só quero ser eu mesma. E eu acho que esse é o meu hobby. Assim. Com certeza. É. Ai, É que que a gente de procura nas descanso. horas vagas que preenche a gente. É. Exato. E voltando para sua atuação política, você acha que ela começa mais como uma forma de autoproteção? Total, total. Eu digo isso sempre, né? Mas não tem como não dizer sempre, porque é a minha história e é o que é. Né? Não tem como inventar a cada programa que eu participo uma resposta diferente, Óbvio. né? Mas eu E é sempre digo você. isso. Eu não queria ser política. Eu nunca quis ser política. Eu queria ser modelo, apresentadora de televisão. Eu queria fazer outra coisa. Eu sempre senti que eu tinha uma veia pro público, artística, de comunicação. Comunicação. Mas não era para a política. Mas eu tive uma parte da vida interrompida muito cedo, muito jovem, né? Então, ali, o episódio com a minha mãe, aos 14, 15 anos de idade, expulsa de casa, indo para prostituição, indo viver na marginalidade. Então, esses sonhos de construir uma carreira de modelo, ou, sei lá, uma carreira na televisão, qualquer outra coisa, morreu. Mingou ali, porque eu não tinha nem onde dormir, onde morar, o que comer. Então, como é que eu ia profissional? Eu não tinha conseguido concluir a escola, porque eu precisei abandonar a escola por conta de todo aquele contexto. E aí, nas ruas e na realidade que eu vivi e vi, mais do que só vivi, porque eu vivi a minha própria realidade, mas eu vi muita coisa para além da minha própria história e da minha própria vida. Eu comecei a me incomodar, porque eu tinha uma facilidade de me comunicar, então eu me comunicava bem em qualquer lugar, com qualquer pessoa, que não é uma coisa comum que as pessoas conseguem fazer, e eu me indignava com aquela situação, porque mesmo que eu tinha passado por um processo de ruptura dramática na minha família, eu fui uma criança amada, protegida, com uma infância querida. Eu tinha um referencial de lugar,
lugar de dignidade, de amor, de humanidade, que muitas daquelas meninas nunca tiveram, porque sempre tiveram a violência como um marcador da vida delas, né? E aí eu me tornei meio que naturalmente uma líder da rua ali, para dizer, não, isso não tá certo, vocês não podem se submeter a essa situação, isso não... E aquilo começou a me posicionar de alguma maneira politicamente, que não era uma política de cargo político, de partido Sim, político, sim, mas era uma que voz em já defesa era- dos direitos de pessoas vulnerabilizadas. E isso me tornou uma pessoa que começou, quando eu saio da rua, volto ao reato com a minha mãe, termino a escola, vou para a universidade. Na universidade, eu me torno uma pessoa que participo de muitas mesas, né? As universidades públicas, em especial, tem muitas Debate. mesas, É, os cursos é. de ciências sociais, Sim. de histórias, Uhum. antropologia, etc. E eu começo a me tornar uma pessoa que chama a atenção do público, dos professores, das pessoas que querem ouvir tanto a minha história, por ser uma história que impressiona num primeiro momento, cria assim, nossa, Com certeza. realmente brutal tudo isso, mas pela maneira como eu conduzia essa narrativa e o que eu propunha também. Porque eu nunca contei a minha história de uma maneira, ai, olha, pobrezinha. Sim, Não, olha, sim. vivi isso faz parte de um projeto de país que massacra alguns corpos, que roubam a dignidade de algumas pessoas e nós precisamos fazer alguma coisa enquanto sociedade. E aí comecei a participar de alguns eventos e aí fui olhada pelos partidos políticos quando eu fundo um cursinho para travestis e transexuais entrarem na universidade, um cursinho pré-vestibular. Ali eu começo, então, uma militância, né, de ingresso desses grupos na universidade, que vocês sabem é uma dificuldade imensa, a universidade Sim. não é um grupo composto, e ali começa uma relação mais próximas aos partidos. Eu tinha uma ideia de que política não era para mim. Não essa política Como todos institucional. nós pensamos, com esse estigma mesmo, né? Exato. Que política não é legal. Não é legal, não é pra mim, É. só tem um monte de homem velho, ladrão, que não vai mudar nada. Exato. nananã. Mas aí, de repente, eu percebi que, epa, se eu não disputo a política, a gente nunca vai mudar a cara da Sim. política. Se a gente continuar achando que é parte de um processo de convencimento de que a política não é pra nós, ela nunca vai ser pra nós Sim. mesmos. Nós precisamos ir lá e disputar ela pra que ela seja pra gente. E aí eu recebi um convite. Fiquei meio assim, falei, será? Mas tá, não tô aqui, estava estudando gerontologia na época, né? E eu achava que eu ia arrasar, me formar, etc. Mas não ia, porque Quem eu não. sabe, calma. Em outro Não, universo. em gerontologia, não. Talvez Não, em uma mas- outra. Não, é uma área da saúde, eu não tenho estômago, né, pra aquilo. Enquanto tava no teórico, Você não gosta também, no eu livrinho, também tenho nervoso. no nego. Aí na hora que bota a mão na ferida, faz o babado, aí Eu ali também não- já. Eita, Entendi, gente, já, entendi. já me sobe um frio na espinha, já Eu me também. baixa uma Aqui também. pressão. Eu também. Ai, eu Teto não gosto de preto, agulha. começa a suar frio. Então, assim, eu tava Também. completamente equivocada. Eu falei, aqui talvez seja uma oportunidade de eu fazer o que eu. Por que eu fui fazer gerontologia, né? Porque eu queria estudar envelhecimento de mulheres negras, de população LGBT, de grupos vulneráveis. Quando o convite chegou, eu pensei, bom, talvez eu não estude esse processo, mas eu promovo a política pública para garantir esse envelhecimento Pras para essa pessoas. população. E aí fui muito descrente ainda e de repente tudo deu certo. Me encontrei na política de alguma maneira, ainda às vezes tenho uma certa resistência de dizer, não, é importante, é uma voz necessária. Mas como é muito hostil, como é muito violento, como custa muito da vida, né? Custa muito tempo, custa muito tempo psicológico, emocional. Às vezes eu preciso colocar os pés no chão novamente e Sim. reafirmar o meu propósito. Então, sem sombra de dúvida, eu vou para a política num lugar de pensar, eu não quero que outras histórias como a minha se repita. E eu não quero que a minha história seja apenas uma história. Eu quero que toda a minha dor, que tudo aquilo que eu passei sirva de denúncia para transformar realidades. E a política é um caminho possível para se fazer isso, né? Totalmente. Então, fui para lá para tentar reparar de alguma maneira, apesar de muito difícil conseguir, porque é um jogo de correlação de forças muito desigual. Mudar alguma história, mudar alguma coisa. E acho que mesmo com todas as dificuldades, tenho conseguido fazer trabalhos importantes. Com certeza. Só o exemplo que você já consegue ser já é uma história muito importante. Que Acho você que já sim, consegue. acho que sim. Já consegue fazer. E qual você acha que foi o momento, assim, que você falou, nossa, que orgulho de mim. Olha só, eu tô começando a fazer aqui uma diferença nesse universo político. Em que você tem ideia de quando foi esse teu primeiro momento?
Eu tenho alguns momentos importantes, alguns episódios que me marcam, mas eu presidi a primeira CPI do país que investigou violências praticadas contra a população trans. E aí a gente tem um Nossa. paralelo de Brasil, o primeiro país do mundo que mais mata a população trans, mesmo comparado a Mais países onde consome. a LGBTfobia é considerada crime na lei, mesmo os países onde é crime, mata menos do que no Brasil. Né? Países onde, inclusive, pessoas podem ser condenadas à morte, mata menos do que o nosso país. E, de repente, uma travesti está presidindo na maior Câmara da América Latina uma CPI para investigar Claro, essa que era o que violência. tinha que ser, né? Isso, para mim, era grandioso. Primeiro porque É. eu sou de um partido que não é um partido grande, Aham. poderoso. Eu sou de um partido pequeno. Né? Defendo uma pauta que é completamente hostilizada pela política hegemônica. E eu tinha conseguido fazer aquele feito que era algo que falava, não, olha a importância Isso de foi estar que aqui. ano? Desculpa, de Isso foi curiosidade. 2022. Nossa, só em 2022, 2022 ou 23, depois para jogar um no Google aí, fazer uma Ninguém busca para até- confirmar se 22 ou 23, mas eu acredito que foi 2022 ou 21. Agora eu fiquei Mas confusa. é muito recente. Mas é agora. É, muito 2, 3 recente. anos atrás, né? 2, 3 anos Não tem atrás. mais de 5 anos. Não tem É. mais de 5 anos. É a primeira vez e ainda numa esfera municipal, né? Sim. Numa cidade, investigando, mas isso foi grandioso. Muito. E eu achei que era. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse conseguir, porque você precisa de um número de assinaturas necessário, você precisa de um presidente da Câmara aceitar aquela proposta e etc. E eu falei, eu vou propor, vou fazer as minhas articulações, eu sou uma ótima articuladora, né? E pensei, mas não vai dar em nada. Quem que imagina? Acabei de chegar aqui, vão deixar eu presidir uma CPI para investigar ainda mais esse tema. Consegui. Quando eu consegui, aí chamei autoridades para depor. E aquilo é muito emblemático, porque você tem uma mulher como eu, sentada em uma mesa da presidência, falando com agentes da segurança, por exemplo, num lugar abaixo da minha mesa, porque você está aqui prestando um depoimento, precisando explicar episódios de violências praticados contra aquela população na cidade de São Paulo. Eu falei, nossa, isso pode até que no final a gente não tenha transformado o mundo, porque a gente sabe que não é assim. Mas eu acho que isso vai ficar para a história. Isso as pessoas vai servir de referência, É vai isso. abrir caminho. Com As pessoas vão certeza. olhar para isso e vai dizer, olha, essa mulher que saiu de lá está aqui defendendo os nossos direitos, cobrando uma resposta. Então, eu acho que esse momento me marca muito, assim. Aí tem outros, a criação de um fundo municipal de combate à fome durante a pandemia, onde o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza sumiu. Eu me lembro de ter visto aquela imagem perversa, cruel, de pessoas brigando, se revirando para catar carcaça de ossos num caminhão durante a pandemia. Sim, E que nem aquilo, gás mais conseguiam e pagar. aquilo me deu um desespero. Eu falei, meu Deus, é gente, é ser humano, sabe? As pessoas sem trabalho, tudo fechado, morrendo. E eu pensei, o poder público tem que fazer alguma coisa. Então, aquele momento, criar um fundo de combate à fome, para que houvesse recursos do poder público destinado a entregar comida, a dar alimentação para as pessoas, é uma coisa também que eu falo, que bom que eu estava ali. Que bom que eu olhei para aquilo, que bom que eu enfrentei, que eu me dispus a fazer. E aí tem outros episódios que me marcam muito, mas esses são muito no começo mesmo, ali no Sim, muito início de emblemáticos, tudo, sabe? incrível. Iniciais que dão um gás. E como é que, se a gente visse a militância LGBTQIAPN+, como uma estrada, em que momento da estrada, assim, você diria que a gente se encontra? Porque é isso, é uma construção, né? É uma luta que não é fácil, mas já estamos em algum lugar ali na estrada. Acho que estamos em algum lugar e acho que precisamos reconhecer e olhar para esse lugar. Porque se a gente não reconhece e não olha para os avanços que nós tivemos, nós perdemos a esperança de continuar. Lógico. E isso é realmente, maravilhoso. de um tempo para cá, apesar de tantos retrocessos e ataques direto à comunidade LGBT, nós avançamos. Não era possível imaginar uma parlamentar como eu, ou artistas como nós temos hoje na televisão, na música, né, na própria literatura. Em vários aspectos, nós temos hoje uma presença de pessoas LGBTs, não apenas de homens gays, mas de mulheres lésbicas, de pessoas bissexuais, da população trans, mulheres trans, travestis, homens trans. Isso é fruto de uma luta e eu acho que é bom a gente reconhecer, obviamente, sem ignorar que nós estamos passando um momento agora na estrada que é uma organização
de um espectro do mundo para atacar direitos desta população. Então, o governo americano, o ex-presidente, o mundo, é. governo argentino, Portugal, não, todos elegeram como inimigos a comunidade LGBT porque precisam criar essa narrativa do bem contra o mal, de como se pessoas LGBTs fossem malignas, maléficas, promíscuas e não merecessem dignidade, amor, afeto, proteção. E as pessoas não LGBTs são aquelas que precisam se defender dessa maldição, dessa maldade colocada por eles na sociedade. E esse momento é muito duro, porque esse momento agride direitos. Eu mesma, recentemente, tive o meu visto violado, né, pelo governo americano, indo aos Estados Unidos participar de uma atividade convidada pela Universidade de Harvard, e não pude ir. Não pude ir. E olha, eu sou uma parlamentar com visibilidade, ia num visto diplomático em missão oficial, com passaporte diplomático, e mesmo assim eu fui violentada. Então, o que não acontece com meninas anônimas, nas ruas, né? Enfim, pessoas comuns vivendo suas vidas. Então, eu acho que nós estamos num momento difícil, porque nós avançamos, nós conquistamos coisas, nós conseguimos informar sobre o preconceito. Hoje se fala de pessoas LGBT no horário nobre da televisão, sabe? Se coloca na novela, se fala em programas de entretenimento, coisas que antes não existia. LGBTs eram piadas ou marginalizadas na madrugada, na noite. Mas mesmo assim, nós ainda temos que lutar muito. Lutar muito pela nossa vida, lutar muito pelos nossos direitos. O ano passado, por exemplo, tivemos uma briga violentíssima no Congresso relacionada ao casamento civil igualitário, que tentaram retroagir, roubar esse direito. Então, a gente dá 10 passos para frente, 5 para trás, 8 para trás, 2 para frente. Estamos no momento de continuar estiando as nossas bandeiras, tendo orgulho da nossa história, acreditando na nossa luta, não nos acovardando, mas também não subestimando os perigos que rondam a nossa existência. Nos querem morta. Esta é a verdade. Nos querem sem dignidade, nos querem sem trabalho, nos querem sem escolaridade, querem continuar nos aprisionando nos piores lugares da sociedade e não se conformam com a nossa ousadia, porque nós não tínhamos nada para viver, para vencer. E, de repente, nós vencemos, mesmo com tanta violência, com tanto ataque, com tanta desigualdade. Nós falamos, não, nós vamos nos formar, nós vamos ser professoras, médicas, deputadas, juízas, modelos. Nós estaremos em todos os lugares. E isso incomoda. Incomoda porque eu tenho essa sensação, né, de que eles olham para mim naquele espaço e pensam, nós tínhamos que ter matado ela. Nós fizemos tudo para ela não estar aqui. E hoje ela está aqui. Ela afronta a gente, ela defende de maneira muito orgulhosa todos esses direitos. Ela é a mais votada. Ela é a mais votada, exato. Nós falhamos, então a gente precisa acirrar ainda mais a violência para impedir que outras como ela exista. E eu acho que é esse o momento em que nós estamos, de uma tentativa de acirrar a brutalidade e barbárie contra nós para dizer, LGBT não vai ocupar lugares que antes não eram ocupados por LGBT. E a gente precisa continuar se organizando nas ruas, na internet, em todos os lugares, na política, mas fora da política. Por isso que eu não gosto de ser só política. Política é parte da minha vida, é uma parte. Eu sou muitas outras coisas para que as pessoas continuem entendendo que não cabe mais uma sociedade com tanto preconceito, com tanto ódio, com tanta desigualdade, só por quem a pessoa ama, só por quem a pessoa é. Que coisa mais arcaica, ultrapassada, pelo amor de Deus. Sem lógica. Mas é muito bom ouvir você falar que são mais passos à frente e menos para trás. Porque a minha mãe é conhecida no podcast como Poliana. E eu sou conhecida como distópica, com um pensamento um pouco mais pessimista. Pisciana, né? Com Entendeu? câncer. Entendeu? Ela Melancólica, sente, eu sinto, eu sou… não. E aí eu sempre falo, ai mãe, não, a gente… regrediu tudo, tá tudo errado, acabou, joga tudo pro alto. Ela, não, a gente deu, 10 pra frente e uns 6 pra trás, então, se for muito ruim. Então, é muito bom ouvir você falando com num lugar mais importante do que o meu, de que sim, a gente foi pra trás, mas foi menos, sabe? E é Sim. assim, Do que as pra mudanças frente. são assim, Elas né? são assim, Elas não são tem assim, como. É que eu sou ocorrem impaciente, eu dessa acho. forma. Se você pudesse citar aqui pra gente legislações que te inspiram a respeito desses assuntos, quais que você daria aula aqui pra gente? Legislações que me inspiram, tem uma legislação no Uruguai que me inspira muito, que é uma política de identidade de gênero, que é uma política que organiza
alguns direitos, serviços para a população trans, para a comunidade trans e para as profissionais dos sexos também no Uruguai. O Uruguai é muito avançado em muitos temas, né? Tem política de identidade de gênero, tem a legalização da maconha, que lá já acontece de maneira muito tranquila, diminuindo uma série de índices de violência que o Brasil sequer está preparado para fazer essa discussão, porque acha que a gente está falando de apologia, de criminalidade, etc. Quando, na verdade, né, os grandes criminosos mesmos vestem terno, gravata e tomam assentos no Congresso Nacional, nos grandes CEOs das empresas e etc. Então, eu acho que essa é uma legislação muito inspiradora. São políticas que consigam trazer dignidade às pessoas, resolver os problemas das pessoas. Sejam esses problemas de desigualdade racial, de gênero, a política de cotas que nós temos no Brasil, que é uma política importante, que tentou, por exemplo, ser cancelada recentemente. Eu acho que faltam legislações inspiradoras no mundo. Eu acho que o mundo está cada vez mais careta. Está cada vez mais antiquado, tem aprovado cada vez mais legislações perversas. E aí tem poucos exemplos de sucesso de legislações que de fato dialogue com demandas reais. Por exemplo, aqui no Brasil, que eu proponho a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, por exemplo, de 4x3, de 5x2, de 40 horas semanais. Vamos estudar o que é viável, vamos ver aquilo que é possível. O que não é possível mais é que a pessoa só trabalhe, que a pessoa não tenha tempo de ver um filho crescer, de ir numa reunião de escola. Essa escala é muito mais prejudicial às mulheres, às mães, porque são as que mais relatam, sofrem porque primeiro que esse um dia nunca é de folga. Para elas que são mulheres e são mães, esse um dia é mais um dia de trabalhar, né? Então eu acho que a gente tem esses exemplos de coisas que são boas, importantes, mas cada vez menos. A política está cada vez mais conservadora, aprovando umas coisas bizarras, pedindo anistia para quem fez o que fez aqui no dia 8 de janeiro e etc. Então, eu acho que esses são alguns exemplos de legislações no mundo. Tem outras, é claro, que me inspiram, assim, que eu falo, por que a gente não poderia ter aqui uma política de saúde integral? Né? E tão próximo do Uruguai, porque a gente tem muito na nossa cabeça Islândia, que é referência que começou com 4x3, Bélgica, Reino Unido, né, Alemanha, mas o Uruguai, a gente está aqui. Né? É possível. E você falou de leis que te inspiram. Você é uma inspiração para muita gente. Mas eu queria ouvir de você alguém que te inspira ou que você gostaria de, num futuro, trabalhar junto. Ai, gente, tem muita gente que me inspira. Mas eu tava gravando um programa ontem e me perguntou uma política que te inspira. E eu falei, Kamala Harris. Kamala Harris é uma política que me inspira muito. Eu acho que Kamala Harris… eu não sei, eu acho ela fashion, eu acho ela cool, eu acho ela legal, eu acho ela maravilhosa. Ela é jovial, eu dela, maravilhoso. Exato. Então, assim, trabalhar, talvez Kamala Harris é uma… Michelle Obama é outra que é maravilhosa. Que não é uma política, mas é uma apresentadora, é uma mulher fantástica. E uma pessoa que me inspira muito, mas que eu não sonho em trabalhar, mas todo mundo sabe, é Beyoncé, né? Eu sou completamente apaixonada, fanática, obcecada por Beyoncé, me inspira em muitas coisas, desde a letra das suas músicas, até o estilo, até a maneira como construiu a sua carreira. Então, mas eu nunca trabalharei com Beyoncé, porque eu não sou cantora, eu não sou artista, não sou… mas quem sabe um projeto de lei junto, um projeto social. Exatamente, né? Pode ser, faz sentido. Então vou elencar ela também. Acho que vale, não se sabe. Vamos jogar pro universo. Exato. Vamos jogar pro universo. Agora, que você gosta de moda é outra coisa evidente, que já ficou mais do que claro, mas quando você se vê como referência, assim, de estilo? E você deve ser inspiração para muitas, né? Ai, gente, é uma loucura esse universo, porque isso começou… Eu sempre falei de moda, desde sempre, quando eu entrei na política, mesmo tendo tido um episódio ali de ter me encaretado um pouquinho, porque eu achava que eu só seria respeitada se eu fosse mais conservadora, mais quietinha, nananana. E às vezes até a gente fez… Desculpa te interromper. A gente fez um episódio de moda com a Thaís Frage e a gente fala disso. Às vezes até a gente sente a necessidade de ficar mais masculina para ser mais respeitada. Então, ser vista diferente, né? Muito e a mulher se masculiniza para conseguir… Eu me envelheci, sabia? Eu me encaretei. Uma hora eu abri o armário e falei, quem é essa pessoa?
quem é essa mulher? Quem é que só tem… Eu não gosto de nada disso. Mas eu achava que por ser quem eu sou, se eu chegasse sendo eu falei, as pessoas já vão me olhar torto, já vão achar que eu não sei de nada, já tem todo um estereótipo montado sobre mim antes mesmo de eu chegar lá. Sim. Será que se eu não me adequar aqui, eu não vou ter mais… Isso é uma mentira, porque não adianta nada. Você pode se camuflar o quanto você quiser, que você vai continuar sendo mulher, preta, Sim. LGBT, Sim. e eles vão saber disso e isso não muda nada. Mas E o aí, seu talento também vai continuar independente. continuar existindo maravilhosamente, mas às vezes até um pouco mais abafado, com medo de você Sim. ser você. Uma das coisas que eu acho mais grandiosas e que bom que eu não perdi, que resgatei a tempo, é a autenticidade. Quando você não é autêntica, quando você quer cumprir um papel, quer fazer um personagem na vida real, não funciona. Não funciona, uma Não hora fu- cai. É frio, E bem no começo tinha um pouco de… Era um pouco mais engessada, tinha um pouco mais de medo de… Você tava tateando, tava era um terreno tateando, novo. é natural É, também. é. Mas isso não deixava com que eu florescesse da maneira que eu Sim, floresci. sim. Quando eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou Dane-se. ser eu. Que não significa que eu não sei respeitar os códigos de vestimenta. Sim. Não sei, dentro do dress code proposto para aquele ambiente, mas sendo eu, autêntica, com moda, com cabelos, com diversidade, com tudo. E isso, nossa, isso foi uma explosão. E aí, a partir daí, eu acho que eu fiz todas as capas de revistas de moda do Brasil, né? Fui capas de revistas de moda fora do país, fiz outras capas. E aí eu comecei realmente a entrar no mundo da moda de verdade, de maneira meio que profissional, né? Entrei para uma agência de modelo, né? E fiz muito trabalho, e faço muito trabalho. A minha Wikipedia, inclusive, é deputada modelo. E eu acho isso maravilhoso, Maravilhoso. porque é o meu sonho de vida ser Claro. modelo. Fiz São Paulo Fashion Week, fiz Casas de Criadores, enfim. Então, hoje, eu realmente começo a perceber o quanto essa juventude se inspira, tanto profissionalmente, para dizer, olha, eu entrei em tal… E eu acho isso um pânico, porque toda vez que eu vou na universidade fazer atividades, as galeras vêm, falam, uma menina super jovem, eu só tô nesse curso por sua causa. Eu Ai, falo, meu meu Deus do Deus. céu. Olha, mas É um espero que… peso, mas é tão maravilhoso Eu espero também. que você esteja feliz, que você goste. E tem muito disso. E aí tem muito desse lugar de usar coisas que eu uso, replicar coisas, acompanhar e gostar muito. Então as pessoas, tipo, eu abro caixinhas no Instagram, todo mundo quer saber. E eu nunca fiz, tá? Quero dizer, eu faço live, às vezes estou falando de um tema e acabo falando. Todo mundo quer que eu fale de skincare, todo mundo quer que eu fale de lace, todo mundo quer que eu fale de produtos de cabelo, porque eu tô sempre nesse universo. Vou trabalhar com penteado, vou trabalhar com uma maquiagem mais ousada, vou trabalhar. Sim. E eu acho isso maravilhoso. Eu amo isso porque isso não só me alimenta bem, de maneira positiva, mas isso alimenta o sonho de toda uma comunidade que não tinha referências boas, E não faz tinha um parte lugar da de sua positividade, né? Então, pensar que eu inspiro jovens nesse país inteiro a pensarem as suas carreiras profissionais, mas também a pensarem a sua estética, a sua imagem, o que combina, a discutir, a mandarem fotos perguntando, mãe, porque me chamam de mãe, né? Tem essa coisa, me chamam muito de mãe, a Tem a comunidade mother e LGBT. tem a mãe. Exato. Ai, fiz isso pensando em você. E aí tem fã-clubes meus que também estão em torno desse universo da moda, tratam o debate político, levam todo o meu trabalho dentro da política para as páginas que eles administram, mas levam muito essa coisa da moda, desse universo. E é fã-clubes que são seguidos, por sua grande maioria, por jovens, né? Feito Sim. por jovens, Sim. seguido por jovens, com uma linguagem jovem. Eu acho isso genial. Eu Isso é acho isso maravilhoso. grandioso. Porque a moda é uma forma de expressão, é uma arte e é político, né? Como toda Total, arte, é política também. extremamente Então, política, tá extremamente. tudo completamente interligado. É. E quem na moda, assim, que você tá de olho hoje? Ai, quem na moda eu tô de olho hoje? Eu amava a Donatella Versace, que saiu, né? Aqui no Brasil a gente tem Francesca, que eu amo Sim. de paixão. Inclusive, esse look Eu é sei, eu Francesca. tenho! E o look que eu cheguei também era Francesca. Eu Eu amo. O Eu NK amo aqui também. no Brasil também, que eu adoro. Hoje, inclusive, que nós estamos gravando, é o aniversário de Naomi Campbell. Olha! Né? Naomi Chique. Campbell, que eu acho que é uma das grandes referências Referência, negras com da certeza. moda. Acho que a E primeira e que eu grande, né? sempre acompanhei, porque na minha casa eu tinha uma TV de tubo na minha infância, que só passava canal aberto. E o SBT, na época, transmitia aqueles desfiles da Victoria's Secret, que era passado. Eu acho que era o único desfile assim grandioso, de uma grande acho que marca de sim. grife que passava na TV aberta. E Naomi fez Victoria's Secret, né? Então, Naomi é uma figura da moda que eu sempre acompanhei muito, que eu sempre
gostei muito. Mas tem outras, o próprio Galiano, quando fez Galiano tem uma história, e quando ele fez esse último desfile da Margiela, aquilo foi uma coisa que me fez se interessar mais por esse universo. E aí mesmo na moda, mas também na beleza, a nossa querida Pat McGrath, que é uma grande ícone de referência de moda. Tá sempre nos grandes desfiles, nos maiores desfiles. Então eu amo realmente esse universo da moda, mas sempre tentando também trazer para nossa moda brasileira, para as nossas pessoas que fazem moda aqui, agora, alternativa. Tem a grande moda global, dos grandes desfiles, das semanas de modas de Milão, de Paris, de Nova York, etc. Mas a gente também tem a nossa moda aqui, que é fantástica, que é genial, que é incrível. Missy também, que agora fez um desfile belíssimo, belíssimo. Enfim, são uma moda muito poderia diversa, falar de muitas né? coisas que eu ando acompanhando no universo da moda. Que delícia. É a primeira vez que a gente traz uma personalidade pública e política, né, pro nosso sofá. E Também a gente é muito novinha, né? não, muito, é um super privilégio. Exato. E é isso, tem esse estigma da pessoa política, pública também, que a gente não gosta muito de se atrelar, porque tem essa coisa. Então, nem sei se outra persona política vai ter esse privilégio de sentar no nosso sofá. Olha, em todos os espaços que eu vou, eu geralmente sou a única. Pois é. E eu acho que tem a ver com aquilo que eu te respondi, né? De quebrar. Quando você quebra esse lugar, você transita por outros espaços. Porque ninguém se sente, sabe, se atrelando a coisas ruins ou perigosas, ou manchando a imagem, porque trouxe uma pessoa aqui que depois teve um posicionamento que virou um problema pro programa, pro negócio, nananana. Então, eu faço coisas que nem político faz. Eu vou pra passarela, eu vou pra desfile, eu vou pra primeira fila, eu vou pra programas, eu vou pra programas dos mais variados. Não é programas que falam sobre política. Eu falo sobre programas da vida. Entretenimento. Eu transito nesse universo porque quebrei de alguma maneira com esse lugar de… Não, eu não sou uma política, a política lá. Não, eu sou uma pessoa política. E falo sobre outras coisas, e levo outras mensagens, e faço isso de uma maneira que nunca foi um empecilho, muito pelo contrário. Abriu portas para que uma pessoa política entrasse em lugares que nenhum outro político nunca entrou, nunca falou. Exato. Isso é muito incrível. E eu ia perguntar como é que você consegue manter uma privacidade minimamente, né? De, por exemplo, namorar, mesmo estando em tantos locais públicos ao mesmo tempo. Ai, é difícil, né? A Você gente quer sabe, ter a nossa vida isso privada. é complicado. A gente ter… Quando a gente é pessoa pública, que as pessoas gostam, a gente tentar manter a nossa privacidade. E o Então, que expõe, o que não expõe. o que não expõe, o que é exposto sem querer também. Quando você vê alguém já postou que você não sabia, Pois e etc. Eu sou uma pessoa que tento postar bem pouco, eu não sou uma pessoa muito exposta, até porque eu entendo que eu sou uma pessoa pública. As pessoas que estão ao meu redor não são pessoas normais, que estão vivendo as suas vidas, e eu não quero expô-las à violência, porque muitas vezes é isso, tem muito amor, mas também tem muito ódio, né? Tem muito ataque, tem muita ameaça. Então, é uma dificuldade conseguir manter a privacidade ainda. De, por exemplo, sair para dar uma volta no shopping e só dar uma volta. É um processo complicado. Sair para jantar é um processo complicado. Mas eu acho que eu tenho conseguido, buscando lugares reservados, tentando fazer coisas em casas na minha casa ou na casa das pessoas, que é muito sabe? bom. Menos exposição pública e tentando sempre… claro, obviamente eu posto coisas da vida privada nas redes sociais, porque as pessoas gostam de ver, se sentem interessadas, mas criando meio que esse equilíbrio do que postar, do que não postar, do que vai, do que não vai. Eu acho que vai criando um certo… Olha, agora esse daqui é o meu lugar, é o meu espaço, eu mereço e preciso e quero estar segura aqui, né? Porque além da segurança da privacidade, tem a segurança da integridade física, lógico, né? Que no meu caso é colocada em xeque constantemente. Eu ando escoltada o tempo todo, né? Eu tenho uma vida completamente em endereços, né, que precisam ser preservados, protegidos. Então, isso gera na gente também uma sensação de… Eu não quero expor ninguém que tá comigo, da minha intimidade. Porque eu tenho medo mesmo de as pessoas serem atacadas nas redes sociais, serem perturbadas no seu sossego, sendo que elas só estão tendo vida normais, vivendo, trabalhando, estudando e etc. Mas é um desafio, é uma dificuldade. Porque quando você vê… As coisas já entraram na sua vida, já extrapolaram as barreiras, já tá na sua casa, já tá… É uma tarefa que eu ainda acho que tô aprendendo, mas tenho feito com um pouco dessa maneira mesmo, selecionando aquilo que exponho e onde estou, quando estou, para garantir o mínimo possível de privacidade. E muito bem.
Muito bem mesmo. Será que a gente vai para os nossos quadros? Vamos! Eu amo Vamos quadro. agora para os Oba! nossos quadros. Como de costume, vamos para o Na Minha Época Era Diferente. A batalha do movimento LGBTQIAPN+, vive de avanços e retrocessos, né? A gente falou aqui sobre isso. Dizem que a diferença de geração é cerca de 20, 25 anos, mais ou menos, que eu tô com 25, minha mãe tá com 50, então a gente tem essa diferença, e você jovem tem 32. Então, para mudar de época, a Érica criança tinha um sonho, a Érica criança tinha um sonho que mudou pra Érica de hoje? Se a Érica criança tinha um sonho que mudou pra Imagino Érica que de muitos, hoje. né? Gente, eu acho que você nem se imaginou. Pois né, é. que Você tá, não? Não, eu não me imaginei. Pois é. Não me imaginei. Mas eu acho que eu acho que não mudou os sonhos. Eu acho que eu sigo correndo atrás dos sonhos, assim, de, enfim, ocupar espaços, falar, estar. Então, eu acho que não mudou os sonhos. Eu acho que alguns sonhos ficaram distantes e se mostraram como impossíveis. E eu disse, como uma boa sagitariana que sou, que não tem um impossível. O que é impossível eu torno possível. Eu vou lá e faço e aconteço. E fiz. Eu consegui ocupar lugares que eu queria, ainda que eu fui para a política, né, que não era o lugar que eu queria, eu fui para a política, mas eu não morri na política. Eu me tornei uma política que tem na sua biografia uma modelo, eu me tornei uma política que está no entretenimento, que está na televisão de alguma maneira, que fala com os jovens, que tem uma audiência, e isso era meu sonho. Eu queria ter audiência, eu sempre fui uma criança exibida, né? Tem uma coisa Você muito queria do ser comunicadora, signo. né, de Eu queria alguma ser forma. comunicadora, eu queria ser popstar, eu queria ser estrela, eu queria ser diva. Eu tinha esse lugar, né? E eu acho que eu não mudei esse sonho. Eu ainda continuo querendo e conquistando e construindo esse lugar, entendendo os limites, entendendo até onde vai, até onde não vai, quem eu sou hoje, o que eu faço agora, mas ainda buscando esse lugar que é meu, mas que também é coletivo, assim, de dizer, por que não? Por que a gente não pode Eu se ver posso nesses e outras espaços? também podem. Exato. Então eu acho que não abandonei sonhos, corri atrás deles. Os sonhos da Érica pequena, para que essa Érica hoje pudesse olhar para ela lá atrás, dizer, olha, se em algum momento tudo pareceu desmoronar e pareceu que nada ia dar certo, a gente vai fazer acontecer agora. E aí a gente vai fazendo acontecer aquilo que é possível fazer acontecer. E se pudesse olhar Nossa, lá pra senti um ar tão frente, bom. assim, você Pedir pra dar uma... um Eu pedi pra refresco. dar um- É, que a gente vai se Já empolgando, falando, e né? essa luz aqui. É, Nossa, refresca a gente, pelo Pelo amor do amor de Senhor, Deus. gente. Que aqui, eu tô na menopausa, né? Eu aqui, a tia, 50, eu tô na menopausa. Então é uma loucura, que eu passo uns calores aqui. Calor, entendeu? Daqui a pouco a gente tá É. assim, ó, todo mundo... Aí eu pego, já tô me abanando eu daqui tava a pensando, gente, será que eu pouco, não tô entendeu? brilhando? Não, tá não, tá você maravilhosa. brilha, né, que você tá brilhando. tem um Você brilho natural. brilha, tá? E se a gente fosse olhar lá pra frente? Você hoje tem 32, a gente olhando pra daqui a 20 anos, a Érica. O que você sonha, como é que você se vê, o que você imagina? Menina, eu ainda estou construindo esse processo de se enxergar no futuro. É um processo que eu venho construindo na terapia, no dia a dia, né? E adoraria dar uma resposta menos dramática, mas não posso inventar uma resposta. Essa é a resposta verdadeira. Não sei. Eu comecei a imaginar que eu poderia envelhecer, que eu teria o direito a envelhecer há pouco tempo. Eu não me via envelhecendo, eu não acreditava que a velhice era um lugar onde eu chegaria, que era para mim. Primeiro porque eu não via pessoas iguais a mim Sim. envelhecendo. A expectativa de vida da minha população é de 35 30. anos de idade. Segundo, que dentro do contexto todo do qual eu vivia, eu nunca pensei sobre envelhecer. E no meu processo de terapêutico, com a minha terapeuta, eu estou construindo essa velhice agora. Então eu espero, daqui a 20 anos, né, chegar lá, e eu vou chegar, com fé em Deus, chegarei lá. E chegar bem, chegar com saúde, chegar com uma carreira incrível, com muito orgulho daquilo que eu construí, olhar para trás e falar, valeu a pena, sabe? As noites em claro, o cansaço, a correria, o estresse, a angústia, enfim, tudo que eu fiz, se desdobrar, não ligar para a opinião das pessoas, fazer aquilo que eu acredito, da maneira como eu acredito, ser completamente disruptiva. Eu quero estar nesse lugar e já começar também a pensar em descansar. Falar, ai, olha, agora eu acho que daqui, não sei também, que eu sou muito agitada, eu acho que daqui 20 anos é pouco tempo Tô ainda. vendo você não. bem enérgica, que nem eu. Você é que nem minha mãe. Você com eu acho 50 que- eu anos. acho que Não,
Vai estar querendo começar projeto Exato. novo. Então, eu acho que é isso. De Tô repente, com assim. 50 anos, eu quero começar uma coisa nova. Beyoncé. Pronto. Eu acho que é assim. Eu quero me ver assim, bem tranquila, com uma carreira incrível, com uma trajetória maravilhosa, com sonhos realizados, com projetos entregues, com orgulho de tudo que eu vivi e começando a fazer coisas novas. Eu vou deixar pra pensar em descansar daqui uns 35, 40 anos. Pronto. Isso aí. Eu vi que você disse uma vez que a sua mãe acompanha tudo que você faz. Tudo. E é um programa de mãe e filha, então a gente sempre acaba passando por esse assunto. E eu queria saber no que vocês são parecidas e no que vocês são muito diferentes. Nossa, eu e minha mãe somos parecidas. Bom, a primeira coisa que a gente é parecida é na desorganização e na gastação. Minha mãe é extremamente gastadeira e desorganizada. Mas financeiramente… que você- Também! Porque você parece ser organizada. Você falou que gosta de organizar a casa. Gosto de organizar armário, roupa, Ah, bolsa, entendi. sapato. Que aí eu fico ali naquele momento, eu vou provando, vou pensando o look, vou montando. É gostoso. Mas adoro chegar e jogar tudo num canto e deixar 2, Pois 3 é. dias ali, amor. Se ninguém tira, eu vou tirar daqui uns 4, 3 dias. Porque a vida é assim, né? A correria, o cansaço. Mas financeiramente, eu acho que é o ápice, assim. Eu acho que é o Entendi. ponto de encontro de herança da minha mãe. Sou desorganizada, não sei. Ai, não sei onde tá, não sei. Vamos comprando, vamos gastando. E gastadeira. Minha mãe é muito gastadeira. Minha mãe é germiniana, extremamente comunicativa, né? Agora, eu acho que a gente tem muita coisa parecida, porque eu fui filha única até os 8 anos de idade, de mãe solo. Então, minha mãe muito amiga, muito presente, muito parceira. próxima. Minha mãe é meu tudo. Minha mãe é a minha referência e a minha possibilidade de ser quem eu sou. Se eu não tivesse tido a mãe que eu tive, a família que eu tive, o amor que eu recebi, mesmo que quando ocorreram os episódios dela ter sido cooptada pelo fundamentalismo, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dela, ela enlouqueceu, mas rapidamente também sozinha, ela foi contra tudo aquilo, retomou a consciência. E se não fosse aquela base de casa mesmo, de colo de mãe, de amor… Não sei se eu teria sobrevivido a tudo que eu vivi, né? Eu só Sim. pude sobreviver porque eu sabia, eu tinha pra onde voltar. Então a gente sempre foi muito junta. A coisa do cabelo, minha mãe sempre teve muitos tipos de cabelo, mudava cabelo. Eu acho que eu trago muito isso da minha mãe. Agora, uma coisa que nós somos muito diferente. A minha mãe é um pouco conservadora, assim, tem alguns tabus pra algumas coisas. Hoje bem menos. Eu acho que hoje Deve ela ser se uma coisa de geração também, né? de família e É. etc. E nós somos completamente diferentes, porque eu sou sem papas na língua, vamos falar sobre qualquer coisa, vamos falar sobre tudo. Não tem tema que não possa ser dito. E eu acho que Sim. agora ela vem também se autorizando mais a também olhar para temas, sei lá, sexo, por exemplo. Sim. Minha mãe sempre teve um pavor de falar sobre sexo, né? Religiosa, toda uma questão. Então eu acho que nesse aspecto nós somos diferentes. Eu já sou muito mais livre, que tem a ver com a geração, tem a ver com a história de vida e tudo mais. E ela é um pouco mais retraída, não muito retraída, porque ela é bem desenvolta. Inclusive, um beijo, mãe, que com certeza ela vai assistir, porque ela assiste literalmente Ai, tudo. maravilhosa. Como é que é o nome da sua mãe? Rose. Maravilhosa. Rose. Ô, Érica, quando a gente contou pras pessoas que você ia vir pra nossa equipe, que você tinha aceitado e tal, eu contei para os meus amigos mais próximos que eu esperei concretizar e dar certo pra poder falar de verdade. Todo mundo fala, ícone, ela é um ícone, um ícone, um ícone. Então a gente queria propor aqui de você responder sobre os seus ícones em algumas perguntas. Pode ser? Pode ser. Bate-bola de quais são os seus ícones. Vamos lá. Seu ícone de beleza, acho que você já falou. Acho que Beyoncé é meu Beyoncé. ícone de beleza. E talvez eu repita ela pois é. em algumas outras perguntas. Mas vou tentar mudar pra não ficar Não pedante. precisa. A inspiração é maravilhosa, não precisa. Eu ia perguntar um ícone da música, novela, ou TV, literatura mais brasileira. Um ícone da música brasileira. Ou da arte, da cultura brasileira no Nossa, geral. tem- Pode ser Tem literatura. tantos. Nossa, é difícil eu conseguir responder uma. Tem muitos ícones. Olha, nós temos Conceição Evaristo na literatura, nós temos Lineker na música, nós temos Gilberto Gil na Maravilhoso. música, Tem tatuado, nós tá por aí. temos Elza Soares na música. É que eu Sim. amo música, então eu vou também, ficar aqui falando muitos aham. artistas. Tem muito ícone brasileiro na Tem. música, gente. A gente A gente tem é muito Caetano privilegiada. na música, a gente tem a nossa Rita Lee, a gente tem muitos ícones Tem. que a gente para escutar. Cazuza, que eu amo Tem. de paixão, sempre adorei É. Cazuza. Ney. Na televisão, a gente tem
Flávia, a gente tem Thaís, Nossa, a maravilhosa. gente tem Maju, a gente tem… Nós tem muita gente boa, gente. Tem muita Tem. gente incrível. Gente, é muito rico de tem talentos, muitos, né? Nós somos muito ricos É. de talento. Então, É. eu citaria… Muitos. Que o nosso Brasil, ele produz muita cultura, muita arte, muita música, muita dança, muita alegria, Delícia, sabe? Então, é. eu amo muito. E uma Muito chique. música icônica pra dançar? Ai, gente, eu tô muito Beyoncé, repetitiva. olha Beyoncé, o debate. e eu respondi também nos 50 anos com a Hit It. Porque é a minha música, não tem como. Sempre que me perguntam de uma música, É a sua quando trilha lançou sonora. Renaissance e eu ouvi essa música, eu ouço essa música, sei lá, ela mexe comigo, Mas eu tenho outras músicas, por exemplo, Flores Horizontais, de Elza Soares, que é Sim. dramática, profunda. Essa música é uma trilha da minha vida, eu ouvia, eu chorei com essa música, eu sorri com essa música, eu amanheci com essa música. É uma música que me toca profundamente, que é Flores Horizontais. Então, pra não ser tão repetitiva, eu vou citar Hit It sempre, porque amo de paixão e quem me conhece sabe. Toca, eu surto, eu me transformo, parece que eu sou possuída por um espírito. Ih, gente, Entendo, amei. entendo. E vou e enlouqueço. Mas tem também essa Flores Horizontais de Elza Soares, que é uma música que também mexe muito comigo. Me toca pela minha história, a letra é muito pesada. E Enfim, ela é eu amo. icônica também, Ela é né? icônica demais. E qual a sua referência icônica quando a gente fala de militância racial? Qual a minha referência icônica? Nossa, tem também muitas, né? Mas eu sou muito fã de Sueli Carneiro. Eu amo Sueli Carneiro de paixão. Eu gosto muito de Lélia Gonzalez. Eu acho que produziu Sim, uma obra, maravilhosa. uma literatura, É. um pensamento muito grande, revolucionário. Eu amo Angela E Davis. fácil, né? Aquilo que a gente estava falando, de ser acessível, de ser exato. compreensível. Nossa, Brasil. É. Angela Davis, eu acho também uma voz potente, importante na luta pelo direito da população negra, no enfrentamento ao encarceramento nos Estados Unidos. Martin Luther King, que também é uma voz necessária, uma história, uma luta genial. E tem uma figura que ela é controvérsia, digamos assim. Eu não acho, mas parte do ativismo, da militância, acabam elegendo ela como controvérsia, mas que eu sempre tive como uma referência gigantesca e grandiosa, e talvez por isso eu seja tão incômoda hoje, que é Chica da Silva. Chica da Silva, pra mim, é uma mulher fenomenal. Te assisti esse ano no carnaval. Exato, estava Tava lá. lá te vendo, maravilhosa. Representando Chica Manicongo no Aham, carnaval, Chica que Manicongo. também é uma outra referência importante, mas está muito lá atrás, e é uma referência de luta racial, mas ela está mais ligada ainda à referência de luta pelo direito da população trans, É. etc. Agora, Chica da Silva, Chica da Silva, ela fez algo, gente. Naquela época, quem poderia ter feito o que Chica da Silva fez, né? Então, Chica da Silva, e ela é muito audaciosa, abusada, ela é muito afrontosa, ela tem uma história de vida muito assim, era uma negra que era tratada, que ninguém suportava, porque quando já se viu uma negra num país onde negros são escravos, escravizados, ela casar com um comendador, ter filhos de um comendador, ousar colocar perucas na cabeça como se fosse alguém da coroa portuguesa, Sim. entrar na igreja e etc. E eu acho isso revolucionário. É controverso porque também teve escravos e etc. Ela que era uma mulher que era escravizada, mas eu acho que isso é parte do tempo histórico, história, daquele momento. Então eu não acho que alguns equívocos que podem ser apontados, que eu não acho nem que devem ser apontados, eu acho bem desleal e desonesto apontarem, podem prejudicar a importância Sim. histórica e o símbolo de Chica da Silva. Aí temos Chica Manicongo, É que você temos, falou Chica, enfim, eu lembrei, temos, enfim, não foi. temos várias outras referências. Poderia aqui ficar falando de muitas pessoas que eu amo de paixão, que abriram os meus olhos, me ensinaram. O próprio Fanon, que tem uma obra literária grandiosa sobre direitos da população negra, e eu fui tudo bebendo dessas fontes mesmo para ir criando a minha visão sobre o mundo, até porque eu sou uma mulher negra de pele clara e etc. Então eu não nasci me reconhecendo negra, né, sabendo que eu era negra, me dizendo negra, né? A minha família são negros de pele mais clara, que sempre alisou o cabelo, que sempre não tratou esse tema, mesmo meu avô sendo um homem negro retinto, bem retinto. Isso não era uma pauta na minha família. Como é o Brasil. O Brasil, as pessoas negras
negras precisam descobrir que elas são negras, porque esse fruto da miscigenação, da mistura de Sim. negros, brancos, indígenas, amarelos, etc. Então eu fui construindo também a minha militância e o meu olhar sobre a negritude, sobre os enfrentamentos raciais, a partir de nomes como esses, ao qual eu só tenho a agradecer. Agradecer por terem emprestado o seu conhecimento, a sua voz, a sua sabedoria para escreverem livros, peças, enfim, literatura, e nos mostrar que sim, é possível construir e pensar um mundo melhor. Sim, E sim. te formando, né? Você pediu um, né? E eu fui falando uma Mas centena de... maravilhoso. Quanto mais, melhor. Até para servir de guia aqui, para quem não conhece, poder ter Buscar. aí essa porta de entrada. Aqui nós somos contra a jornada 6x1, já falamos diversas Sim. vezes. A gente trabalha no audiovisual e, infelizmente, ainda é uma área onde as pessoas trabalham muito no 6x1, até na própria Globo, infelizmente. Mas você que é uma dessas políticas envolvidas nessa discussão, eu queria saber, como deputada, você não trabalha 7x7, não? 7 por 7? Olha... Ou 7x0? 7 por 0. Eu trabalho às vezes 7 por 0. Trabalho às vezes 7 por 0. A gente tava brincando na hora das Pois fotos, é, né? sim. Eu Ai, ia se eu adiantar, cair mas eu aqui falei, e vou deixar- quebrar É. a perna, vai ser bom que eu descanso. Pra ver o nível de cansaço. Porque quem quer trabalhar e quem quer fazer, tem o que fazer, né? A gente sabe que tem um monte de gente que não vai nem nos dias que tem que ir. Só que é um trabalho 7 por 0, às vezes, que não é sempre, né? Mas que eu tenho direito à escolha também, que eu tenho uma remuneração diferenciada, que eu tenho uma série de outras questões. Então, quando eu vejo alguns deputados dizendo, mas nós trabalhamos 7 por 0. Trabalhamos, deputados, 7 por 0, mas não trabalhamos numa jornada completamente exaustiva, sem muitas vezes conseguir usar um banheiro, sem ver os nossos filhos, sem estar com a nossa família, para no final do mês ganhar um salário que não dá para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Essa é a diferença. E oficialmente mesmo, de verdade, eu só tenho que trabalhar 3 dias. Porque é terça, quarta e quinta. quinta. Eu trabalho o resto porque eu sempre tenho agenda, eu tô sempre gravando, eu tô sempre fazendo visita, eu tô nas universidades, eu tô nos espaços, porque eu acho importante não fazer política de gabinete. Sim, porque você tá política de levando a sua voz. É lógico, política de gabinete não muda a realidade de ninguém. Política ali de plenário da Câmara é o beabá, o jogo ali do que tá colocado. Então, mas se eu não quiser, se eu falar pra você que amanhã não vou só fazer aquilo que desconta o meu salário e conta como falta, eu tenho esse direito. Sim. Eu tenho esse direito. Então, ainda que eu trabalhe 7 por 0 muitas vezes, porque eu entendo que eu precise trabalhar 7 por 0, porque o que eu defendo e as lutas que eu encampo não dá pra descansar muito, que a gente descansa um pouquinho, já retrocede um monte, tem que estar lutando o tempo todo, é numa condição de trabalho muito diferente daquele trabalhador do balcão da farmácia, Sim. do shopping, da loja. E muitos deputados têm começado a usar isso, esse argumento de tipo, mas a gente, tudo bem. A gente trabalha bastante, não estou dizendo que tem deputado que não… Tem deputado que trabalha nada. Tem deputado que eu nem conheço a cara. Ouvi que tá lá, que se elegeu, que tem o nome. Mas se me absurdo, perguntar né? a fisionomia, não sei te responder. Mas eu sei que tem muita gente que trabalha muito, que viaja, que faz agendas nos interiores e etc. Eu sou uma dessas, mas com condições completamente diferentes, né? Não dá pra querer comparar, é desonesto, Claro. é ridículo, né? Então, trabalho 7 por 0, mas não acho… E aí também brinco com o Rick Azevedo, né? Que é o vereador que pensou isso antes de ser vereador. Que ele fala, a gente defende vida além do trabalho, mas a gente não tá tendo vida além do trabalho. E eu falo, olha, mas a gente tem que ter também. Não é sobre isso, tem que ter um tempo pra descansar. A gente precisa parar, respirar. Senão ninguém aguenta. Senão ninguém aguenta. Não é também dizendo que por conta das nossas condições a gente tem que se matar de trabalho. Ninguém tem que se matar de trabalhar. A gente tem que trabalhar o suficiente pra construir nossas carreiras, pra colocar a comida na nossa mesa, pra fazer aquilo que a gente tem. Mas todo ser humano tem que ter o direito a férias, ao descanso, ao lazer, à cultura, à diversão, à capacitação profissional. É por isso que nós defendemos a redução da jornada de trabalho, para que as pessoas possam viver com seus filhos, sabe? Ver uma mãe que não vê o filho há 15 dias porque sai, tá dormindo, volta, tá dormindo, não consegue ir numa reunião da escola, Por etc. conta disso, os resultados no trabalho vão ser melhores. Que é o que Exato, já a está produtividade provado. A produtividade, aumenta. o rendimento, Claro, porque é um outro com lugar, certeza. é lógico. Eu vou indo já para o nosso encerramento com o nosso quadro aqui e agora, que é o Café com Lágrimas, que é literalmente como eu já estou. Mas fica tranquilo que o choro é opcional aqui. A gente não precisa.
Olha só, ser pioneira, romper expectativas, ser referência de transformação. Gente, deve ser, assim, muito poderoso isso tudo, mas também é um lugar solitário, né? É solitário. É um lugar solitário. É um lugar bem solitário. É bem difícil, é bem assim. É com lágrimas mesmo. Eu Bem imagino. lágrimas. Mas eu sou sagitariana. Talvez ela chore mais do que eu. Ela chora. vai Eu, chorar com eu você. falando da minha dor e ela que chore pelo mapa dela. É um lugar solitário, é um lugar difícil, é um lugar. Tem um peso. Você divide com quem? Ai, com a terapeuta, com meu namorado, com as minhas irmãs, sabe? Eu divido nesse lugar que eu me sinto segura, que eu me sinto acolhida, protegida e que eu sou só eu. CPF, sem ser CNPJ, que eu posso falar besteira, Sim. que eu posso falar porcaria, que eu posso sair do politicamente correto pra brincar, que eu sou sagitariana, então às vezes eu faço umas brincadeiras que se torna pública, eu sou cancelada amanhã. Mas é a coisa de ironizar e debochar algumas coisas pra continuar vivendo, estar viva. Sim. Só que eu não posso brincar com isso com pessoas que eu não conheço, que eu não tenho Lógico. intimidade. Eu preciso fazer isso num ambiente seguro. Então esse lugar, com meu sobrinho, que eu sou tia de um sobrinho lindo de um Ai, que ano, que delícia. sempre que eu Delícia. vejo, eu me reconheço. Eu falo, tudo que eu faço é para que ele viva um mundo melhor, para que ele tenha uma vida melhor. Mas é solitário, é sozinha, porque a dor, a expectativa, a ansiedade, a angústia. Tem hora que você não tem com quem compartilhar. Né? Quando eu tô no meu apartamento em Brasília, por exemplo, que lá literalmente é sozinha, inclusive de sozinha, agora que eu tô levando a Karen comigo, porque teve também uma troca de pessoas na equipe, até conseguir achar alguém, ter alguém de confiança. Tem todo um processo que é construído. Porque você também você tem que tomar cuidado com quem tá ao seu redor. Sim, Né? claro. Porque tem muita inveja, tem muita pessoa que tá ali pra ouvir conversa e passar pra Passar frente, saudosa, pra jogar é. pra imprensa, É. né? Colocar isso na mídia. E tem coisas que a gente fala que não pode jamais sair Sim. e não só por ser política, você sabe. Tem coisas que é nossa, Claro. conflitos É. familiares, Tá no coisas seu da ambiente vida. de coisa- confiança, Exato. seguro. Então, E que as pessoas distorcem também. distorcem demais. Não, quando vaza uma coisa privada que foi contada numa sala com 4 ou 5 pessoas e isso se torna público, midiático, quando chega na imprensa, não chega da maneira com o que realmente aconteceu. Ah, Já sim. chega com sensacionalismo, já É, chega com uma carga de uma outra conotação. E aí você se vê numa situação embaraçosa, né, de todo mundo te questionando sobre algo que não era pra ninguém saber, ou às vezes vazando até uma informação da própria política, de um trabalho que você ia fazer, de uma proposição que você ia entregar, e de repente alguém sabe, de repente tá num portal de fofoca, num portal de notícias, e você fala, não dá, Ai, que sabe? horrível. Então tem essa coisa também de você precisar tomar cuidado com quem tá ali, com o que você fala, com o que você brinca. E esse lugar de, às vezes, é você com você. Você leva uma pancada da vida, você é agredida verbalmente, nas redes sociais de alguma maneira. E você tem que voltar pra você, com você, e falar, isso está acontecendo porque eu represento um espaço, porque eu sou referência para uma galera. Então tem um peso que eu tiro de letra, porque é isso, minha vida inteira eu levei muita pancada, então eu tenho uma armadura muito boa para resistir, mas tem esse Não deve lugar ser fácil. de precisar. Você precisa sair do convívio das pessoas. Quando você se torna uma pessoa, um ícone, uma referência, você não pode mais ir pra baladinha com qualquer pessoa, sim, em qualquer contexto. Você não pode estar em qualquer lugar. Você nunca tem tempo para fazer coisas com seus amigos. Isso também te cria uma solidão. Porque você com está sempre certeza. trabalhando, você está sempre viajando, você tem tempo para um projeto para entregar, uma coisa para revisar, um negócio para você fazer. E aí as pessoas até falam, mas cadê, né? E se fechando em casa, né? Se que você fechando em falou, casa indo pra porque casa, você ficando quer em casa. também, porque quando você E quer reabastecer. é uma loucura. Então é muito. É muito. Nossa, foi muito, muito especial. Muito, gente. Você fala muito aqui, você fala muito bem, uma oratória, enfim, indiscutível, e fala muito sobre essa importância, que é onde eu vejo muito também dessa representatividade, né? E eu estava assistindo a peça da Bicharte com a Renata. Eu assisti. Você viu? Assisti. A Reni falou que você foi. Assisti. Meus sobrinhos estavam. A minha irmã é a Mariana, é a filha da Renata. A gente é irmã por parte de pai. Aham. E o Miguel, você conheceu a Betina, que é a neta da Renata. Sim, conheci. Que é minha sobrinha. Fiz foto com ela e tudo. Ela falou, ela vai fiz, no programa, eu queria vê-la de novo. A gente fiz fez semana de foto, prova. fiz foto, foi mesmo. E elas voltaram em cartaz agora aqui no Rio, Tão né? aqui no Rio. Então, eu No vi elas Rio. em São Paulo. aí eu fui no Rio, fui assistir aqui com a minha irmã assim que estreou.
E a Bichart fala muito disso, né? Da importância de você ter uma pessoa trans, uma mulher trans, no caso dela, num lugar fora da marginalidade. Ela tá fazendo arte, ela tá no Exato. palco. E a gente se acostumar com esse olhar, né? Que não seja mais uma raridade, que não seja exceção, mas que vire um lugar comum, assim. Mais uma mulher trans ali na política, mais uma mulher trans fazendo arte. Vivendo, né? Porque as pessoas possam E quer qualquer ser lugar, artista, onde vai ela ser quiser. artista, quer ser política, vai ser política, quer ser modelo, vai ser modelo, o que você quiser fazer, que você tenha esse lugar para você fazer, né? Que você possa estar nos chance, a espaços contando oportunidade. outras histórias. Eu sempre falo sobre isso, né? Construir fotografias diferentes, porque a fotografia sobre nós é só a da mazela. É manchete policial, é genocídio, é Exato. prostituição. E quando que a gente vai começar a falar dos cases de sucesso? É. E é por isso também que eu sou muito atacada, porque eu vendo sucesso, eu vendo alegria, eu vendo poder, eu vendo acesso, eu vendo dizer nós podemos e temos que batalhar por esse lugar. E as pessoas se incomodam com isso, porque elas não se conformam. Falar, imagina, como pode uma coisa dessa? E eu fiquei muito feliz porque a peça, a Renata faz uma referência direta a mim, Sim. né, na peça. E eu fiquei, assim, muito orgulhosa, muito feliz, porque além de ter pessoas trans encenando, um debate todo, ainda de alguma maneira eu Você faço é parte daquela referência, história, eu sou citada naquela referência, história, inspiração, tenho uma referência. é. E como muitas outras peças É. no país que têm me citado, criando esse lugar de… Referência de progresso, de… Exato, de possibilidade, de sonho. De poder sonhar, de ter esse lugar. Esperançar, Você é. como nos ensina Paulo Freire. Que nós possamos sempre esperançar. É isso. Por isso que eu disse que eu estava ansiosa antes de começar esse programa, porque eu sabia que ia ser um programa incrível. Assim, sem palavras, por você ter aceitado de estar aqui com a gente. Imagina, que Nossa, isso, uma pra alegria pra mim. representar sobre essa conversa, de tudo que você simboliza, de tudo que você sintetiza e, ao mesmo tempo, dessa gama de possibilidades que você passa pra gente. É muito incrível. Parabéns, Obrigada, parabéns, parabéns. obrigada. E obrigada por estar aqui. Imagina, obrigada a Muito vocês obrigada, pelo convite. é. Que Sem bom. palavras. Passou rápido, né? A gente tem que abandonar porque você tem que voltar. Que loucura! Porque senão a gente ficava aqui, entendeu? Eu também super ficaria. É sempre assim. É. Sempre com pressa, sempre correndo e sempre querendo ficar um pouquinho Mas mais. maravilhoso. Sempre Foi maravilhoso. um Muito obrigada arraso. pelo convite, Obrigada viu? por Foi uma você. delícia pra mim. Que bom que tenha sido pra vocês também. Espero que pra quem tá assistindo também tenha Com sido. certeza. E que cada vez mais a gente conscientize as pessoas, chamem elas pra fazer debate, assim como a gente fez aqui, brincando, sorrindo, Sim, com leveza. Não precisa ser um papo chato, não precisa ser um papo ó, não precisa ficar falando de sofrimento o tempo inteiro. Nós lembramos que ele existe, nós sabemos que Sim. precisamos enfrentá-lo, mas fazer as conversas sérias, com beleza, com leveza, com alegria, é tão mais possível de chegar no coração das pessoas. Exato. É isso que as pessoas estão Exato. precisando também, né? E que bom que vocês me convidaram. Muito, muito obrigada. A gente que agradece. Quer Muito encerrar feliz. você desse programa? Quero. Desconcertada. Quer chorar? Quero também, tô emocionada. Porque foi muito especial, muito, muito. Mas queria agradecer, pedir pra quem tá assistindo a gente no YouTube assinar, ativar o sininho. E quem tá seguindo no Spotify também pode seguir o perfil. E comentar o que vocês acharam, troca com a Amazon gente. Music também, que a Amazon gente Music tá também. lá. Programa maravilhoso, gente. Então, Sem a gente palavras. espera que vocês curtem e comentem aqui e podem trazer sugestões pra gente. Até o nosso próximo, né, Jujuba? Nosso Pé no Sofá. Pode. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas stylists são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social medias são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também A todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.